Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma reflexão, uma aula aqui que a gente pode dar uma aprofundada, né? Eu sempre tenho falado para vocês que o intuito aqui é a gente tornar um assunto bem prático, né? Assim, pensar aqui do ponto de vista de como os noivos podem se preparar, né? De como eles conseguem, ou como eles deveriam, né? Trilhar aqui um caminho. E aí, dentro desse caminho, buscar aqui um amadurecimento, conhecimento de si, né, entender um pouquinho mais sobre essa decisão, né, sobre esse discernimento que está sendo feito, né, para o sacramento do matrimônio, né. Falei para vocês no vídeo anterior que a gente vai dar uma olhadinha nesse livro aqui, né, que é O Exame Particular. Esse livro aqui é do padre Miguel Ángel Fuentes, do Instituto do Verbo Encarnado. É um livro muito bom, é bem pequeno, mas ele é bem objetivo, bem direto ao ponto. E basicamente aqui, nessa primeira parte, ele está trazendo aqui sobre o trabalho prévio, né, que uma pessoa deve fazer a sua autoanálise, né, fazer as suas reflexões, né. Eu queria trazer aqui uma frase que ele fala o seguinte, aqui basicamente o que ele vai propor, aqui ele está usando aqui como referência um livro de Santo Inácio Loyola, né, para fazer você buscar esse exame. É um roteiro espiritual, né? Mas aqui fazendo aqui uma pequena adaptação para que você consiga fazer isso em casa, né? Talvez até sem ter a necessidade aí de comprar o livro, né? Claro, se você puder comprar seria muito bom, mas vamos fazer uma pequena adequação aqui, né? Dar aqui uma chave dar aqui um caminho para que você possa fazer em casa, né? Assim, você com seu noivo, com sua noiva, para que isso se torne um hábito entre vocês, né? Porque dentro desse caminho de preparação, o autoconhecimento ele vai ser muito importante, né? Em algum momento eu falei sobre como é interessante, como é importante você saber um pouco do seu temperamento, né? E aí não é você saber do seu temperamento para que você busque ali uma justificativa, né? Ah, mas eu faço tal coisa porque eu tenho um temperamento X, faço tal coisa porque eu tenho temperamento Y, né? Não, mas é uma forma de você se autoconhecer. E aí, de novo, né, como falei para vocês no vídeo anterior, é que precisa de um duplo movimento, né? Esse autoconhecimento, essa autoconsciência, né, das suas próprias fraquezas, das suas próprias fragilidades, e também um movimento de misericórdia, porque você precisa, né, obviamente, a partir do momento em que você começa a olhar um pouco mais para os temperamentos, o seu olhar passa a ficar um pouco mais sensível para você observar em si e também no outro, né? E aí, primeiro, né? Em si você ter saber se conhecer, saber seus pontos, aquilo que você precisa melhorar, mas também não usar aquilo que você consegue perceber no outro, você usar isso como um ponto de fragilidade e você fazer ataques em cima desses defeitos, né? Você não pode seguir nesse caminho, porque na verdade por isso que existe esse movimento que eu estou falando para vocês que tem que ser um movimento de misericórdia, né? E se você parar aqui em última análise, é exatamente assim que Deus é, nos olha, né? É essa maneira como que Deus nos vê, né? Ou seja, Ele que nos conhece profundamente, sabendo da nossa miséria, das nossas limitações, Ele não se apressa, né? Em te condenar, né? Ele não se apressa em fazer com que você já não me serve mais, né? Eu já não quero mais ser seu pai, né? Uma coisa que é bem infantil, né? Mas Deus ele não tem esse movimento, muito pelo contrário, né? Ele é paciente, ele é bondoso, ele é compassivo. Então é exatamente esse é o chamado também que a gente precisa ter com o outro, né? Assim, entender que essa outra pessoa também tem os seus limites, tá? Ele diz aqui dois pontos importantes, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas e fazer alguns comentários, né? Ele diz assim no capítulo 1.
não é possível que se acostume às quedas aquele que se conscientiza de cada deslize, né? Exatamente esse ponto. É você entender, você ter a consciência do erro, tão logo você errou, você cometeu ali um determinado deslize, né? Ou seja, o exame da consciência de fato, é, como graça de Deus atuante, essa tua atitude, essa minha atitude, ela faz com que cada vez, sabe a história de que quanto mais você vai fazendo, mais você vai se tornando especialista naquilo, né? Então é mais ou menos isso. Então, a cada vez que você comete algum deslize, você precisa ter essa consciência daquilo que fez, né? Só que essa consciência daquele deslize que aconteceu, ela não pode ser, você não pode ter não pode ser um olhar passivo, né? O que é o olhar passivo? É aquele olhar que você, como eu tenho usado muito essa história dos temperamentos, que existe hoje um entendimento muito errado em relação aos temperamentos, tá? Qual é que é esse pensamento passivo? Quando você descobre que você é sanguíneo, que você é colérico, que você é melancólico ou fleumático, e você não deve se conformar aí. Porque, claro, dentro de cada temperamento existe aquilo que é bom, aquilo que é vantajoso, aquilo que te dá condições naturais de fazer determinadas coisas, de desenvolver determinadas atividades, tá? Só que é muito comum você escutar, e aí, sobretudo aqui nas terapias, é muito comum você escutar, ah, mas eu sou mais grosso que a minha esposa porque eu sou colérico, né? Ah, eu sou mais grossa com meu marido porque eu sou colérica. Não, isso aqui é um pensamento passivo, né? Ou seja, você não pode você não pode, ao se conhecer, você precisa continuar seguindo firme e trabalhando aquilo que de fato você não consegue ou aquilo que ainda não é algo bem desenvolvido, né? O nosso intuito é você fazer a sua autoanálise, você identificar aquilo que tem um defeito em você, vamos dizer assim, mas sobretudo é você se desenvolver desse ponto até você atingir, uma virtude, né? Até você conseguir viver profundamente ali uma virtude, né? Então, como ele está dizendo aqui, você não pode ter esse comportamento passivo, né? Ele diz assim, né? Cada um, aliás, com um trabalho firme, através do método, que é o método que ele está fazendo aqui uma referência a Santo Inácio de Loyola, os defeitos arraigados há muito tempo podem ser corrigidos em poucos meses, mas é preciso, e aqui ele dá uma chave importante, né? Mas é preciso perseverança, tenacidade e humildade suficiente para começar de novo, quando se toma consciência de ter caído, né? Basicamente tá se repetindo em relação ao que eu dou na outra parte do texto, né? Então, veja, é de fato necessário que você, uma vez que você percebe, você precisa ser perseverante, né? Você precisa, se você tem a necessidade da paciência, então isso precisa estar dentro daquilo que são o teu horizonte de melhora, de trabalho, né? Você precisa ter ter mapeado, né? Vamos dizer assim, algumas ações práticas que você precisa fazer, né? Ele diz outra coisa que é muito importante, que é o seguinte, né? O vício principal deve ser atacado primeiro, né? Assim, dentro de cada temperamento existe um defeito dominante, né? Existe uma ali que ele predomina em relação ao outro, né? Esse primeiro defeito, esse primeiro vício, né? Vamos colocar assim, ele precisa ser trabalhado primeiro e depois os secundários, tá? Às vezes você pode, de repente, ter a tendência de querer trabalhar aquele que é mais simples, por ser mais fácil, e deixar o difícil por último. Na verdade, ele traz aqui o movimento contrário, né? Ele é meio que contra-intuitivo, né? A gente precisa trabalhar primeiro aquilo que é o vício principal, e depois você vai para os demais. E ele diz outra coisa aqui mais para frente, né? A santidade é uma vida e não uma teoria, né? Só que aqui é importante dizer o seguinte, né?
O casal de noivos, né, quando ele está se preparando ali para o sacramento do matrimônio, ele precisa entender que tem que ter um esforço, precisa ter um esforço pessoal, exatamente o mesmo esforço do estudo, né? Você tentar de mesmo com sono, de mesmo cansado, você se dedicar, mesmo, sei lá, você tendo, fazendo aqui uma comparação de épocas de faculdade, você tem ali na mesma semana, você tem trabalho para entregar, você tem provas para fazer e você precisa se dedicar e às vezes você já faz um estágio, você já está trabalhando. Então é desafiador, sim, mas é essa a realidade, tá? Assim, não, não adianta você pensar em essa vida burguesa como se tem visto muito, né? Porque de fato isso é uma vida que qualquer pessoa pode viver, assim. Claro que você precisa entender que sua responsabilidade frente à sua família e aqui do ponto de vista financeiro, né? É algo que você tem que levar também muito a sério, né? Mas assim, se você for comparar o que eu estou falando aqui com um casal que é casado, mas que não tem nenhuma realidade, não tem nenhum tipo de vivência na igreja, não tem nenhum interesse, né, de casar, de receber o sacramento do matrimônio, mas esse é um casal que tem dinheiro, o dinheiro, né, a riqueza nesse sentido, ela vai acabar trazendo aqui uma falsa ideia de que esse casal ele está vivendo ali talvez o caminho certo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né, na verdade. Porque existem casais que não estão na igreja, não são casados, mas têm uma vida muito, tem uma vida muito tranquila, né? Assim, tem uma vida, eu diria, bem harmoniosa, né? Mas, assim, aquilo que é o nosso convite ao sacramento do matrimônio, e assim, existem muitas pessoas também que são casadas, que são ricas, né? Que vivem muito bem e vivem harmoniosamente, tá? Não estou demonizando aqui a questão do dinheiro, não. Só estou falando que uma coisa não pode, de repente você ter uma grana, isso não pode fazer com que você tenha falsamente ali a ideia de que você vive um sacramento, né? Assim, que o sacramento em si, na verdade, é um convite à cruz, né? Um convite, assim, é forte, né? Francisco, mas você tá falando que eu tenho que viver o sofrimento, eu tenho que viver a dor. Não, não é somente isso. Mas é você encarar esses momentos, nossa, porque concorda comigo. Se você tem grana na conta, geralmente vai estar tudo bem, assim. Você não vai ter muitos problemas, né? Agora, quando você tira o dinheiro, quando você está ali num período de dificuldade, sei lá, um momento ali de escassez financeira, independente do que seja o motivo, provavelmente as coisas elas vão tender a ser um pouco mais difíceis, né? Sobretudo dentro do relacionamento. Então é isso que eu estou falando, tá? Então veja, ele diz outra coisa aqui que é o seguinte, né? É que a santidade é uma vida e não uma teoria. É exatamente isso. Por quê? Porque para quem é fleumático, que tem talvez um pouco mais a tendência ali a tem essa tendência um pouco maior de juntar dinheiro ali, que é um pouco mais voltado à parte da grana, né? Essa questão do acumular, talvez para ele fique ali com muita tranquilidade, né? Sendo que na verdade para ele isso deve soar como um grande alerta, né? Então, do mesmo jeito que para um sanguíneo como eu, não dá para você ficar pulando de projeto em projeto sem executar nada. Não dá para você ficar sonhando, 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 começando e parando, e as coisas não conseguirem seguir adiante, né? Também não dá para você ser um colérico que está todo tempo quer construir as coisas, né? Que a todo tempo quer. Não, existe aquele momento da vida que é um momento mesmo de cruzeiro, né? Que você fica ali mais estável. E da mesma forma o melancólico, né? Que se magoa com tudo, que se fere com tudo, que tudo guarda, né? Que tudo machuca profundamente, né? Veja, de um lado você tem aquilo que é potencial do seu temperamento e do outro lado você tem que ter consciência daquilo que você precisa melhorar. Então, o colérico, ele precisa ser essa pessoa
O que que é melhor? Você ser o elemento do colérico, o fogo, né? Mas é melhor você ser o fogo que aquece em noites frias, o fogo que prepara o alimento, ou a lava de um vulcão que destrói uma cidade inteira. Tudo é fogo aqui, né? Do mesmo jeito o sanguíneo, né? O sanguíneo precisa ser aquela brisa que alivia em dias quentes, e também ele não pode ser um furacão, não pode ser ele não pode ser uma tempestade com vento de 250 km por hora, porque ele arranca tudo do chão, não fica nada em pé. Então, assim, veja, é sempre importante que, uma vez que você identifica o seu temperamento, você precisa identificar também quais são os seus pontos de melhoria e você precisa se colocar à disposição para poder você conseguir trabalhar e conseguir melhorar isso, né? E aí ele fala o seguinte, né? Uma pessoa deve examinar a si mesma, deve ser determinado de acordo com as necessidades dessa pessoa específica, ou seja, você mesmo, né? Mas nunca, mas amanhã eu melhoro, não, não, mas é aqui e agora, né? É aqui e agora. Eu tenho um filho mais velho, né? Vai fazer 5 anos em breve. E ele gosta muito de brincar com a minha filha do meio, né? Ela tem 2 anos e pouquinho, alguns meses. E é interessante que eu a todo momento estou ali dizendo, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Mas cuidado com essas brincadeiras com ela, você não machucá-la e tal. E aí minha esposa falou assim para mim hoje, né? Amor, mas você às vezes você pede para ele parar de brincar, sendo que ela também está curtindo a brincadeira. Entende? Então, assim, é você ter esse movimento no aqui e no agora. É no aqui e no agora. Se eu vou te dar um outro exemplo específico disso, né? Do movimento aqui e agora. A gente, aqui em casa, somos eu e minha esposa e os nossos 3 filhos, né? A gente não tem aí A gente mora em outra cidade, nós somos de Fortaleza, mas a gente mora no interior do Ceará. A gente mora em Fortaleza e agora a gente está morando no interior de São Paulo. E teve um dia que eu cheguei do jiu-jitsu com meu filho, né? E aí a gente tem um combinado que, assim, que é o seguinte, sempre que a gente chega da escola do jiu-jitsu, eu já levo meu filho direto para o banho, já dou banho nele, ali, deixo arrumado, porque ele gosta de ficar brincando com meu filho mais novo, né? Que tem 4 meses. E a questão do cuidado, né? Da, 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 da sujeira da rua, né? Trazer para casa, enfim. A gente tem um pouco desse cuidado, né? E aqui somos só nós três, somos só nós dois, eu e minha esposa, então acho assim, até para a gente adoecer, até para a gente pegar uma gripe, a gente tem uma senha, né? A gente tem dia e horário para pegar uma gripe, porque a gente só tem um ao outro, né? Então não dá para todo mundo adoecer, então por isso que tem esse cuidado a mais, né? E aí o que que aconteceu? Assim que eu cheguei da academia com meu filho no jiu-jitsu, a minha esposa entrou pro quarto com o mais novo para colocar para dormir e eu entrei pro banheiro para dar banho no mais velho. Aí você pergunta, e a filha do meio, ficou com quem? O que que aconteceu? Ela começou a chorar imediatamente, né? Depois eu abri a porta do banheiro e coloquei ela junto comigo, mas ela não parou mais de chorar. E isso ela foi chorando até mais ou menos 1 hora da manhã, às 2 horas da manhã. E ficou um incômodo na gente. A gente sempre pede muito a Deus que Deus nos ajude, né, com a sabedoria e que a gente, né, a gente pede muito, a gente tem muita devoção ao nosso anjo da guarda aqui em casa, tá? Acho que fica aqui uma dica importante para você contar com essa ajuda extra aí na sua casa, né, no seu futuro lar. E a gente sempre se pergunta, e a gente sempre, né, tá ali pedindo nosso anjo da guarda que nos ajude, que nos oriente, nos dê sabedoria. E aí, eu acho que uma semana depois, mais ou menos, a gente percebeu esse movimento. E eu tinha ido pro banheiro, minha esposa tinha ido pro quarto, e o fato dela ter ficado chorando aqui, poxa, ela ainda é uma criança, né? 2 anos e pouco. Praticamente um bebê ainda. Então, ela não tem uma maturidade de, por exemplo, de brincar com as bonecas e saber que o pai tá dando banho no irmão e que a mãe tá colocando outro irmão mais novo para dormir, né? Então, veja, como é importante você estar focado no aqui e no agora, que é exatamente o que ele está propondo aqui no livro. Quanto que você tem que estar atento
a essa realidade que se apresenta na hora. Então, assim, se você errou, cara, na hora já existem ali alguns aprendizados que você consegue colher. Né? Assim, tanto esses erros em relação a você, em relação, sei lá, uma conversa que não foi muito legal, alguma coisa que ficou um pouco ali mal colocada ali, sei lá, né? Alguma coisa. Aqui, no momento que você erra, você já consegue colher ali bons. Você consegue coletar ali bons frutos ali, que já oferecem a você uma oportunidade de melhoria, né? Uma coisa que você precisa fazer, aí aqui o que é uma coisa que ele propõe, que é a questão do exame da consciência, é que você precisa estar atento, e aí eu vou te dar aqui alguns exemplos aqui, né? E me dá um primeiro exemplo aqui, que é em relação a você fazer uma reflexão, que ele sempre vai me dar aqui a virtude e o oposto, e a oposição da virtude, né? Então, veja, a castidade e a luxúria. Ele diz o seguinte, né? A principal causa dos pecados de luxúria são as ocasiões de pecado que se apresentam à vista. Portanto, aí aqui ele já te dá ações, né? Assim, nunca é aquele momento em que você fica só pensando, mas é porque eu errei, mas é porque eu tenho dificuldades é, é, em ver alguma coisa que é mais sensual e me chama mais atenção. Não, aqui, automaticamente aqui ele já te dá chaves para que você consiga colocar em prática é, na sua autocorreção, no seu automelhoramento, na sua correção de rota, tá? Ele dá aqui algumas chaves que é o seguinte, né? Nunca assistirei televisão estando sozinho. Estabelecerei um prazo para ir para a cama. E quando chegar a hora, nunca consentirei em continuar assistindo televisão ou conectado à internet. Não navegarei na internet em algum lugar onde não possa ser visto por outras pessoas. Usarei filtros contra pornografia. Aí, assim, tanto quem é religioso dá para fazer isso, como se você também quiser, se você tiver propensão a essa parte da castidade, você pode fazer isso também, né? Aí diz assim, né? Vigiarei meu olhar para revistas e jornais. Fugirei dos lugares e ambientes perigosos. É uma outra coisa que ele traz aqui. Sobre, no exemplo 2, material para um trabalho sobre a assídia e a prontidão. Assídia é a tristeza nas coisas espirituais. Então, veja, você quando dessa sua preparação para o casamento, é importante que você tenha hábitos, né? Hábitos espirituais. Rezar o texto todo dia, ir à missa todos os domingos, né? Se puder ir à missa. Aí uma coisa que é importante, mas eu não gosto de ir à missa domingo porque ela é muito lotada. Prefiro ir na missa na segunda-feira. A missa da segunda-feira é ótima, é maravilhosa, mas você não cumpre o preceito de ir à missa no domingo, tá? Então, e diga-se de passagem, isso aqui é um pecado mortal, tá bom? Um pecado grave, você precisa confessar. Você não pode, aqui eu tô falando para católicos, né? Você não pode, como católico, faltar à missa aos domingos. Assim, mas não gosto da missa aos domingos porque ela é muito lotada. Procura uma outra capela, procura uma outra paróquia, uma outra igreja. Obviamente que não seja tão distante da sua casa, para que você consiga participar da Santa Missa, mas vá à missa aos domingos, tá? E aí aqui a questão da assídia, a prontidão, é a questão da preguiça, né? Da preguiça e a tristeza espiritual em relação às suas práticas de devoção que você deve ter. É que eu não estou dizendo para que você seja um monge, não. Veja, né? Sua vocação é uma vocação de casado. Então não dá para aplicar um casado não dá para exigir dele a mesma disponibilidade de tempo que um religioso. O religioso ele vive para a congregação, né? Ou um leigo consagrado ele vive para aquele instituto, para aquela e aí, obviamente, ele vai ter. A vida dele gira em torno disso. Você que é casado ou não. É óbvio que sim, precisa arranjar um tempo para servir na paróquia, para servir em alguma pastoral, né, para procurar seu padre, e se colocar à disposição para ajudar nas festas da padroeira, enfim, na campanha da revitalização da igreja, enfim, que você precisa trabalhar, mas é óbvio que aqui, né, as coisas precisam estar e ocupar exatamente cada um seu devido lugar, né?
E aí ele fala sobre a questão da assídia e a prontidão, né? Assídia é a tristeza nas coisas espirituais. Por esta razão, pedirei para me alegrar em outras coisas espirituais, como, por exemplo, é você pedir a Deus a graça de conseguir participar da Santa Missa com devoção, concentração, né? Ali com o seu coração aberto para você viver e se alimentar, né? De todos os momentos que a Santa Missa nos propõe dessa grande oração que é o Santo Sacrifício da Missa, né? A assídia faz com que a gente negligencie e a gente abrevia, ou seja, ou a gente apressa, ou a gente omite as nossas ações espirituais por razão qualquer, né? Então, veja, aqui ele dá alguns exemplos. Não abreviar nenhum ato em que a preguiça, a assídia, atacar no momento dos atos de piedade ou de oração. Então, um exemplo. Você costuma rezar o texto em preparação para o seu casamento, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, a sua família e tal. E aí você reza o texto rápido. Não. Esse aqui é um ponto que ele te dá, né? E aí, assim, você pode unir, você pode raciocinar e você pode pensar. Bom, eu quero que a oração acabe logo. Mas qual que é o pretexto que eu quero que a oração acabe logo? Porque a minha namorada, a minha noiva, está doente, eu preciso levá-la ao hospital? Aqui é uma coisa, tá? Não, eu quero terminar logo de rezar o texto com ela porque eu gostaria de assistir o futebol. Que não é um motivo justo, né? O futebol é legal, muito bom, pode ser seu time do coração, mas isso não é justificativa para que você apresse apresse a sua prática de oração, ou você deixe de ir à missa no domingo, por exemplo, para você assistir seu jogo. De forma alguma, tá? Correto é, se o jogo do seu time é à tarde, vá para a missa de manhã. E aí você vai sempre olhando para o contraturno. Sempre olhando para o contraturno, tá? Sempre olhando para o contraturno. Darei à oração o tempo que merece. Participar da missa corretamente, fazer o exame de consciência, que é exatamente aqui que eu queria propor. A gente vai continuar trabalhando esse livro aqui nos próximos vídeos, tá? Que é o exame particular. Mas eu queria dizer para você que você comece a fazer, a ter essa prática de fazer essas reflexões, né? De estar nesse teu momento particular em que você consiga pensar sobre o seu dia. O interessante, e aí eu fico aqui uma orientação, é que você faça isso todos os dias, antes de dormir. Antes de dormir ou então perto da hora de você dormir. Faça o seu exame de consciência. Faça o seu exame particular. E veja como é que está a sua preparação para o seu casamento. Porque você precisa construir você precisa construir a sua casa sobre a rocha. Só que essa construção, ela leva tempo, tá? Ela leva tempo. Para que você consiga casar e você consiga seguir adiante na sua vocação matrimonial e você consiga dar os frutos que Deus espera que você dê para o mundo, para a sua vida profissional, na sua vida financeira, nos seus desejos e conquistas, é importante que você esteja ligado àquilo que não passa, né? E àquilo que resiste aos maremotos e tempestades, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, só para dar uma recapitulada bem rápida. Faça o seu exame de consciência, busque identificar qual é o seu temperamento. Uma vez que você identificar o seu temperamento, saiba qual é o ponto positivo do seu temperamento e qual é o seu defeito dominante do seu temperamento. Aquilo que for o seu defeito, você vai encontrar maneiras de poder, a gente vai conversar nas próximas aulas, mas você consegue identificar formas de conseguir melhorar aquilo. Só que uma vez que você criar uma pequena estratégia para melhorar aquilo, se mantenha sempre presente. Errou, caiu, cometeu alguma bobeira ali, alguma bobagem,
rapidamente você já consegue ter consciência do erro cometido, já existem aprendizados que você pode colher, né? Mas você precisa estar presente para você tomar as ações na hora, né, que acontece. Não, amanhã é melhor, depois eu vejo isso, depois eu penso sobre isso. Você precisa chegar, né, como eu coloquei no vídeo, você precisa chegar dentro do seu matrimônio preparado para a guerra contra você, não contra o próximo, não contra o seu cônjuge. Ao seu cônjuge, você precisa se dar em paciência e misericórdia. É que, claro, eu não estou falando aqui de coisas do tipo de violência, nada, pelo amor de Deus, nada disso, tá? Eu estou pressupondo que você tem interesse de dar o melhor de si dentro do seu casamento para que esse casamento possa valer a pena para daqui a 10, 20, 30, 50, 60 anos de casado, você olha para trás e, junto com o seu cônjuge, diga como valeu a pena, como a gente mudou, como a gente melhorou, como a gente evoluiu, como a gente cresceu, né? Então, esse é o desejo, né? Você se preparar corretamente para que você consiga entregar, para que você esteja disposto, né? Virtuosamente disposto a se doar, né? A se entregar dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa, na criação dos seus filhos, de modo que eles também sejam boas pessoas, sejam sal da terra e luz do mundo, para que eles possam fazer a diferença ainda nesse mundo, né? Um dia a gente se vai e é bem possível que a gente se vá primeiro que os filhos, né? Pelo menos assim que é o normal de ser. Então, os pais vão primeiro que os filhos. Aí os filhos ficando, eles terão bons frutos a também dar para esse mundo, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez agradeço a oportunidade. A gente vai continuar trabalhando esse livrinho aqui. É um livrinho muito bom. E é isso, pessoal. Com Deus, viu? Um abraço.